Imagine que o jornalismo tradicional, aquele que por décadas costumava ser o grande árbitro da realidade, né, e o fiador dos debates públicos, entrou de repente em um cassino. E apostando todas as fichas, diga-se de passagem. Exato. Só que a moeda de troca nesse cassino não é o dinheiro, é a nossa raiva, é a indignação, é o nosso engajamento a absolutamente qualquer custo. Nossa, essa imagem do cassino é muito forte e muito precisa também. Pois é. Então vamos desempacotar isso tudo, porque hoje nós temos em mãos um material que coloca uma lupa impiedosa sobre essa exata dinâmica. E que material, hein? Sim, vamos fazer um mergulho profundo num documento chamado A Mídia sobre Ataque.docx. Ele é focado especificamente em um artigo de Marcelo Chiellin e o título, bom, o título já diz a que veio. A grande mídia na armadilha do engajamento tóxico. É um título que não deixa muita margem para dúvida sobre o tom da crítica, né? Nenhuma margem. E a nossa missão aqui é rastrear, entender e decodificar a tese central desse autor sobre o que ele enxerga como uma profunda crise de identidade do jornalismo brasileiro. Aham. A premissa dele é bem brutal. Ele argumenta que os veículos de comunicação teriam simplesmente trocado a ética jornalística e a isenção histórica pelas métricas de vaidade e pelos algoritmos das redes sociais. O que é uma acusação pesadíssima para o setor. Muito pesada. E olha, para deixar as regras do nosso jogo claríssimas desde o primeiro segundo para quem nos escuta, o nosso objetivo aqui não é de forma alguma validar se o autor está certo ou errado. Nem tomar nenhum partido político ou ideológico, claro. Com certeza. Nossa função é mapear essa visão, entender os mecanismos internos que ele denuncia e traduzir esse panorama complexo para a nossa audiência. E o texto, ele não perde tempo. Ele já abre apontando que a mídia abandonou o foco no interesse público genuíno para abraçar uma espécie de militância digital. O que torna essa premissa inicial tão urgente é que a gente não está diante de uma mera reclamação sobre como a tecnologia opera, sabe? Não é sobre o design de um aplicativo novo. Sim, vai bem mais fundo que isso. Exato. O cerne do artigo aponta para uma corrosão estrutural mesmo, nos valores da comunicação. A tese do Killing sugere que a polarização, que antes era vista como um efeito colateral da internet, deixou de ser um acidente. Ela passou a ser o modelo de negócio principal de quem deveria, em teoria, desarmar essa mesma polarização. Nossa, isso é um ponto de virada muito louco, né? O remédio virou o próprio veneno. Basicamente, porque quando a busca incessante pelo engajamento passa a ditar as regras, isso altera de forma radical não apenas a embalagem da notícia, mas a essência dos fatos que são escolhidos, o ângulo pelo qual a história é contada e principalmente o que é convenientemente omitido. E isso nos leva direto à primeira grande fratura que o texto aponta, que é a perda da capacidade de dialogar com a sociedade como um todo. O autor usa muito o conceito de narrativa. Sim, a palavra narrativa aparece como um sintoma central no texto. Pois é. Ele argumenta que o antigo jornalismo de opinião, que era aquele espaço, sabe, bem delimitado no jornal, onde os dados sustentavam um ponto de vista, mas a divergência era respeitada, foi simplesmente engolido por uma militância dentro da própria redação. O contraditório virou fumaça, né? Mídia tivesse quebrado aquele espelho gigante que servia para refletir a sociedade inteira com todas as suas contradições e feiuras. E aí, em vez de consertar o espelho, eles pegaram os cacos e montaram um megafone. Caramba, uma excelente analogia. Um megafone feito de cacos. Sim, e um megafone que só grita para quem já concorda com quem está segurando o aparelho, sabe? O resultado, segundo a fonte que a gente está analisando, é que as redações se transformaram em câmaras de eco, totalmente desconectadas do que ele chama de Brasil real. E esse distanciamento é muito palpável. Para quem está ouvindo, basta pensar na sensação de abrir um aplicativo de notícias logo de manhã hoje em dia. Nossa, todo dia é uma avalanche. Exato. Muitas vezes a pessoa lê só o título e já sabe exatamente a inclinação ideológica da matéria. Já sabe quem é o vilão da história, quem é a vítima, antes mesmo de ler uma única linha do texto. Sim, ficou completamente previsível. Essa previsibilidade é o sintoma clássico de uma bolha ideológica em pleno funcionamento. E o conceito de Brasil real que o Kelly traz no texto é exatamente a antítese do Brasil das redes sociais. É o cair de quem pega ônibus, né? Perfeito.
O cidadão comum que está preocupado com o preço do supermercado, com o transporte público atrasado ou com a segurança do seu bairro, acaba não se enxergando num noticiário que gasta uma energia desproporcional debatendo as guerras culturais do Twitter. Ou focando no cancelamento do dia, né? Exatamente. O que o autor aponta é que, ao assumir essa defesa implacável de agendas bem específicas e ao não admitir que existem ângulos legítimos de oposição, a grande mídia aliena o leitor silencioso. Aquele que não tá na internet brigando em caixa alta? Esse mesmo. O leitor que só assina o jornal esperando encontrar um mediador honesto da realidade. Ele não quer um ativista disfarçado de repórter. Mas aí, olha, eu preciso te provocar com algo que o próprio texto pincela ali no meio. A questão da pressão econômica. O calcanhar de Aquiles do setor. Pois é. Se a gente olhar friamente para o mercado hoje, a audiência está estilhaçada em milhares de nichos. Até que ponto, do ponto de vista corporativo, essa escolha editorial de se alinhar a uma causa, de abraçar essa militância, não é apenas uma tática desesperada de sobrevivência? É um ponto excelente. Porque o artigo menciona a pressão de grandes anunciantes, agendas governamentais e aquela crise crônica de financiamento do jornalismo. Adotar um megafone, que a gente falou, em vez do espelho, não seria a única forma de garantir que aquele leitor engajado continue pagando a assinatura no fim do mês? Eu fico curiosa sobre como o autor resolve esse dilema. Então, a força da argumentação do Kelling é justamente não ignorar isso. Ele reconhece que o instinto de sobrevivência financeira existe, claro. As empresas precisam pagar os salários. Sim, boleto chega para todo mundo, inclusive para o jornal, né? Exatamente. Mas ele argumenta que a resposta do setor a essa pressão foi eticamente desastrosa. A conveniência comercial simplesmente atropelou a função social do jornalismo. Ah, entendi. Então o problema foi a saída que eles escolheram. Isso. Quando um editor cede à tentação de focar em uma causa só para agradar a um nicho muito lucrativo ou para agradar um conglomerado econômico, o equilíbrio editorial é a primeiríssima vítima. Morre na hora. Morre. E o problema de usar a polarização como boia de salvação financeira é que o veículo se torna refém daquela audiência extremada. Se o jornalismo deveria ser a bússola que ajuda a sociedade a se localizar no meio do caos... Vender a bússola para o grupo que grita mais alto significa deixar o resto do país inteirinho perdido na floresta, né? Perfeita colocação. E se essa bússola foi vendida, o novo dono dela tem um nome muito claro no documento, que é o algoritmo. Opa, chegamos no grande vilão tecnológico. Ele mesmo. Porque se a crise de isolamento é esse isolamento nas bolhas, a ferramenta que trancou a porta dessas bolhas e jogou a chave fora é a ditadura das métricas operando dentro das redações. O texto é super taxativo ao chamar os veículos de reféns do algoritmo. Vamos colocar uma lupa dentro de uma redação típica hoje para nossa audiência visualizar? A métrica para decidir se uma reportagem é boa ou ruim parece que parou de ser "isso impacta a vida do cidadão" e passou a ser puramente qual é o potencial de viralização disso, não é? Totalmente. E o mecanismo por trás da viralização é o que corrompe todo o processo investigativo. Algoritmos de redes sociais, tipos do Twitter, Instagram, Facebook, eles não são programados para entender a verdade. Eles não entendem a nuance ou o interesse público. Eles só entendem tempo de tela. Exato. Eles são máquinas geniais de otimização de atenção, desenhadas para manter o usuário ali, rolando a tela pelo maior tempo possível. E o que a neurociência e os próprios dados das Big Techs já provaram repetidamente é que o sentimento que mais retém a atenção humana é a indignação. A raiva prende a gente, né? É quase biológico. É biológico. É o conflito, é a ameaça. Então, quando a grande mídia decide que precisa competir nesse ecossistema usando as mesmas regras das plataformas, ela é obrigada a assimilar os vícios dessas plataformas. Então o jornalista perde aquele tempo de maturação da notícia. Perde tudo. O jornalista de qualidade, que antes gastava um bom tempo costurando o contexto histórico de um problema complexo, ele passa a ser cobrado para produzir o conteúdo que gera mais tração imediata. O contexto morre e o conflito ganha o trono. Vamos materializar isso para ficar bem claro. Pense num cenário hipotético. Um repórter passa semanas apurando um debate sobre um novo plano diretor para a cidade. O título original, lá na época do jornal impresso focado na informação, seria algo como Câmara debate novas regras de zoneamento com impactos no trânsito. Um título sóbrio, direto, sóbrio. Isso é o espelho refletindo o fato. Mas isso não viraliza hoje. Então, para alimentar o monstro do algoritmo,
O título vira algo tipo: absurdo, projeto pode destruir seu bairro e beneficiar mega empresários. E aí a pessoa já clica tremendo de raiva. Exatamente. A matéria pode até ter os mesmos dados técnicos perdidos lá no quarto parágrafo, mas a embalagem foi desenhada milimetricamente para acionar a amígdala do leitor, sabe? Para gerar pânico. Aham, é um sequestro emocional. Sim, e o leitor clica, ele compartilha a matéria super revoltado e a meta de engajamento lá da redação é atingida. Mas aqui entra uma dinâmica que eu achei ainda mais perversa lendo a nossa fonte de hoje. O texto do Killing traz o conceito de cancelamento preventivo. Isso é assustador, para ser sincero. Demais, porque isso não é apenas sobre como o jornalismo trata a notícia, mas sobre como o próprio jornalista passa a tratar a si mesmo, certo? É uma internalização da censura. É a etapa final dessa assimilação cultural tóxica. O cancelamento preventivo é um mecanismo de puro medo operando dentro do cérebro de quem escreve. Profissionais da comunicação começam a observar o que acontece com colegas de profissão que tentam apresentar uma visão equilibrada. Aqueles que ousam furar a bolha, né? Isso. A retaliação digital, que vem das chamadas turbas virtuais, é tão feroz, tão rápida e muitas vezes foca em destruir a vida pessoal e a reputação do repórter que a autocensura virá regra número 1 de sobrevivência. Ou seja, antes de digitar, o cara já desiste. Exato. O jornalista, antes de bater a primeira tecla para escrever uma análise, já está pensando: poxa, se eu incluir esse contraponto válido aqui, eu vou ser taxado de traidor pela nossa própria audiência engajada. E aí o que ele faz? Ele simplesmente apaga o contraponto. Ele omite. E com isso, o debate plural, que é literalmente o oxigênio de qualquer democracia funcional, é asfixiado de dentro para fora, na própria mesa de trabalho do jornalista. Nossa, isso me faz lembrar muito de um circuito de recompensa e punição, igualzinho um vício em dopamina. Mas, ouvindo você detalhar essa dinâmica, eu acabo levantando uma dúvida sobre a responsabilidade. Pode falar. O texto sugere bastante que a grande mídia é refém, o que dá um ar de vítima para a situação, sabe? Mas será que a culpa é fundamentalmente das Big Techs que criaram essas arquiteturas manipulativas de engajamento? Ou a mídia tradicional viu o dinheiro fácil dos cliques e caminhou voluntariamente para dentro dessa jaula e ainda por cima trancou a porta por dentro? É uma excelente distinção. E a leitura atenta do documento do Killing nos mostra que a responsabilidade pesa e muito sobre as escolhas corporativas da própria mídia. Não foram arrastados à força, então? De jeito nenhum. Não foi um sequestro ou mão armada. O autor dá a entender que foi um acordo comercial que deu muito, mas muito errado. Um pacto com o diabo, basicamente. Tipo isso, a tentar surfar a onda do alcance global que as redes sociais prometiam lá no começo, os jornais, as emissoras e os grandes portais importaram a dependência química dessas redes. Eles abriram mão da própria autoridade editorial para dançar conforme a música das métricas de vaidade. Trocaram o prestígio por curtidas. E quando você transforma o seu ambiente de trabalho e o seu produto final num espaço que é retroalimentado por hostilidade, a verdadeira virtude da assertividade simplesmente desaparece. E o que seria essa assertividade no jornalismo? É a capacidade de divergir de forma contundente, sim, porém civilizada e embasada em dados. Isso some. O espaço passa a ser dominado por consensos falsos, criados artificialmente pelo medo. Porque se os jornalistas estão se autocensurando de um lado com medo do cancelamento, o que chega lá na ponta para quem consome a notícia é um produto totalmente higienizado das contradições do mundo real, né? Hiperpartidarizado e desenhado só para inflamar. Exato, vira um produto radioativo. E aí que a gente chega nas consequências externas que o documento aborda, no impacto de longo prazo. Tem um preço altíssimo para esse atalho do engajamento emocional. O autor descreve esse cenário atual como uma falência do modelo e usa uma expressão que eu achei fortíssima, o sequestro da credibilidade. Uma das partes mais densas do texto. Sim, porque se a gente olhar para quem está em casa, abrindo aquele portal de notícias cheio de chamadas agressivas, o que acontece com a confiança dessa pessoa na instituição ao longo de 3, 5, 10 anos? A erosão dessa confiança é matemática, é inevitável. O grande trunfo histórico da mídia tradicional sempre foi a sua curadoria técnica e metodológica.
era o rigor da apuração, sabe? A dupla checagem, a distinção claríssima entre o que é um fato e o que é uma opinião do colunista. O famoso peso da marca. O peso da marca. Mas quando esses veículos de prestígio decidem adotar exatamente a mesma linguagem histérica, o mesmo tom belicoso e os mesmos vieses escancarados que os produtores de conteúdo extremista usam nas redes, eles se nivelam por baixo. Eles perdem a aura de autoridade. Exatamente. A pessoa comum passa a olhar para uma marca de jornalismo com 100 anos de tradição e depois olha para um blog anônimo que foi criado ontem à tarde, e a textura do conteúdo, a sensação de ler aquilo parece exatamente a mesma. Porque os dois estão gritando, né? Os dois estão gritando, os dois estão usando adjetivos superlativos e os dois estão omitindo dados que atrapalham as narrativas deles. É aí que o escudo da tradição derrete. A marca perde todo o seu valor de distinção. É o paradoxo do atalho que a gente estava comentando. Recompensar o extremismo garante o clique de hoje, é uma injeção de açúcar no sangue, te dá um pico de energia, mas, no longo prazo, destrói completamente o sistema imunológico da instituição, que é a credibilidade dela. Perfeita analogia. E quem consome notícia hoje em dia não é mais refém de 3 ou 4 grandes jornais impressos como no passado, né? Todo mundo tem o mundo inteiro na palma da mão, no celular, tem fontes alternativas, criadores independentes incríveis, newsletters super especializadas. Quando a pessoa percebe que o veículo tradicional perdeu a mão e virou um panfleto, ela simplesmente cancela a assinatura e vai embora. E muitas vezes não volta nunca mais. Pois é. Mas o autor faz uma ressalva aqui que eu achei super madura. Ele diz que alcançar a neutralidade absoluta é talvez uma utopia inatingível, já que todo ser humano, por definição, tem seus próprios vieses. Sim, repórter não é robô. Exato. A obrigação real, segundo ele, não é ser uma máquina neutra, mas sim manter a honestidade intelectual. Mas aí eu te pergunto, como é que se mede a honestidade intelectual em um ecossistema que no balanço financeiro lucra justamente com a desonestidade do viés? Olha, essa é a encruzilhada moral e financeira que o documento expõe com a maior crueza possível. Honestidade intelectual no contexto pesado de uma redação significa ter a coragem de apresentar os fatos e os números com precisão, mesmo quando eles destroem completamente a tese central que o seu próprio jornal passou a semana inteira defendendo. Nossa, publicar notícia que desagrada a própria bolha, isso exige peito. Exige muito peito. É dar a notícia que a sua audiência mais engajada não quer ler. Como medir isso? A métrica precisa urgentemente mudar do alcance quantitativo de curtidas para a influência qualitativa. O Killen deixa muito claro que abrir mão dessa honestidade transforma o jornalismo em uma assessoria de imprensa glorificada. Ou pura propaganda, né? Ou pura propaganda, seja de um partido político, de uma corporação ou de uma ideologia qualquer. E convenhamos, se o público quiser consumir propaganda, ele vai direto na fonte do político ou da marca no Instagram. Ele não precisa pagar uma assinatura de jornal caro para intermediar essa propaganda. É um raciocínio implacável. Mas, bom, se a doença já se espalhou por toda a estrutura, como o diagnóstico que a gente viu aponta, a gente precisa focar um pouco no antídoto. E a parte final do nosso mergulho de hoje entra justamente nas soluções que o texto propõe. É bom a gente falar de soluções para não deixar todo mundo em depressão. Com certeza. O Killing não joga a toalha. Ele desenha o que me parece ser uma verdadeira clínica de reabilitação digital para as redações. Um detox radical mesmo. Ele estrutura esse plano de resgate em 4 pilares bem práticos. Eu acho fundamental a gente dissecar como eles funcionariam de verdade. O primeiro pilar que ele cita é o que ele chama de desalgoritmização da pauta. Palavrão, né? Um palavrão, mas a proposta basicamente é arrancar o controle da mão do Twitter, do Instagram ou do TikTok e voltar a focar no impacto social real da notícia. Como isso se traduz no dia a dia da redação? Na prática, desalgoritmizar significa que a pauta do dia não pode mais começar com o editor-chefe abrindo os trending topics e pedindo 5 matérias requentadas sobre a treta das últimas 2 horas. Acabar com a caça ao clique. Os reais. Essa política pública afeta a vida de quantas famílias? Onde foi parar o dinheiro daquela obra? Quais são os gargalos de infraestrutura dessa região? É um retorno às origens, então. Totalmente. É um retorno ao jornalismo investigativo de fôlego e à prestação de serviço útil, ignorando completamente aquele ruído superficial que inflama as redes, mas que não altera em nada o curso da vida do país no dia seguinte.
Certo, entendi. Focar no que importa. Mas aí entra o segundo pilar para dar suporte a essa coragem toda, que é a blindagem de colunistas. Essencial, senão o sistema colapsa. Sim, porque se o repórter for atrás de temas densos, investigativos e inevitavelmente contrariar os grupos extremistas online, ele vai virar um alvo ambulante. Como funciona essa blindagem no mundo corporativo real? Porque imagina a cena, uma multidão digital exige a cabeça de um jornalista porque ele publicou um contraponto indigesto sobre um tema polêmico. A hashtag pedindo a demissão dele amanhece nos Trending Topics. Como uma empresa implementa uma governança de proteção para não ceder a isso? A governança corporativa, nesse caso, precisa ser um muro de concreto armado entre a pressão externa e o profissional. O diretor de redação e o conselho editorial precisam assinar protocolos super rígidos que determinem, em pedra, que nenhuma decisão disciplinar será tomada com base no volume de ataques virtuais. Ignorar os gritos da multidão digital? E se ele mantém o respeito civilizatório, a empresa tem que atuar como um escudo de titânio para esse profissional. Para garantir a sanidade dele, inclusive. Para garantir que ele tenha segurança psicológica, o repórter volta a ter confiança. Ele sabe que pode ser assertivo, que pode desagradar a militância online de qualquer espectro e que o emprego dele não vai evaporar da noite para o dia por causa de um cancelamento coordenado no Twitter. Olha, na teoria é lindo, mas isso exige uma espinha dorsal de aço por parte dos executivos e dos acionistas, né? Sem dúvida, exige liderança de verdade. Bom, o terceiro ponto que o autor levanta é a criação de relatórios de transparência. E aqui, confesso, eu trago uma dose bem forte de ceticismo. Como pessoa pragmática, eu leio isso e fico me perguntando. A ideia é que os veículos publiquem detalhadamente como o conteúdo deles é distribuído, quais são as métricas internas e, principalmente, quais parcerias e acordos eles têm escondidos com as grandes plataformas de Big Tech. A premissa de jogar luz nessas engrenagens é fantástica. É a transparência levada ao extremo. Sim, mas sendo muito realista. Qualquer pessoa comum que nos escuta, que já trabalha o dia inteiro e está sobrecarregada, ela vai realmente abrir o site do jornal, baixar e ler um PDF chato de 40 páginas sobre as relações comerciais de distribuição digital daquela empresa? Ou será que isso é só uma forma bonita da empresa lavar as mãos e sinalizar virtude para o mercado? É um questionamento perfeito. E você tem toda a razão, o leitor médio dificilmente vai consumir esses relatórios longos junto com o café da manhã. Mas o grande alvo da transparência institucional nesse nível não é o leitor casual. Ah, é para quem então? São os pesquisadores, os acadêmicos das universidades, as agências reguladoras do governo, os críticos de mídia, as ONGs e até mesmo a concorrência. Entendi. É para os cães de guarda do sistema. Exatamente. Quando o veículo abre a caixa preta e mostra como a notícia dele chega até a tela das pessoas e confessa, por exemplo, se recebe subsídios obscuros ou se altera o ranqueamento por causa de acordos comerciais com um buscador ou uma rede social, ele está criando um padrão de prestação de contas inédito. O mercado inteiro passa a observar. É uma ferramenta para restabelecer a confiança no longo prazo, sabe? Mostrando que não há agendas ocultas decidindo o que aparece na capa do site. Faz todo sentido agora, fica o registro de que a transparência atua muito mais como uma auditoria sistêmica do que como entretenimento de domingo para o leitor. É bem por aí. E a gente chega no quarto e último pilar, que é o resgate do painel do leitor. O autor fala em fortalecer de verdade as ouvidorias e, muito especialmente, ressuscitar a figura do ombudsman. Uma figura que sumiu de quase todas as redações. Pois é. E para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, o ombudsman é basicamente o crítico oficial e remunerado que trabalha dentro do próprio jornal. A missão exclusiva dessa pessoa é ler o jornal todos os dias, com os olhos desconfiados da audiência, e apontar impiedosamente os erros, as falhas e os vieses dos seus próprios colegas jornalistas. É o ato crítico profissional. Exato. É trazer o contraditório que havia sido expulso para agradar os algoritmos de vaidade de volta pela porta da frente da instituição. Mas olha só, eu olho para essas 4 propostas juntas: ignorar o ruído das redes, comprar briga para proteger repórter da turba, abrir os números financeiros de parcerias e pagar um salário alto para alguém criticar o próprio jornal todo dia. Eu vejo uma desintoxicação extremamente violenta aí.
É um choque no sistema, não tem como negar. Você está literalmente pedindo para uma empresa que hoje já sangra dinheiro parar de consumir de uma vez a única substância que ainda gera receita rápida para eles, que são os cliques fáceis baseados em raiva. O autor, nesse texto, apresenta alguma saída mágica de como as empresas vão sobreviver aos sintomas de abstinência financeiros durante essa transição? Não existe saída mágica. E para ser muito justo com o Killing, o texto dele não doura a pílula em nenhum momento quanto a isso. O período de abstinência, onde o engajamento superficial vai despencar e, consequentemente, as métricas de publicidade vão cair no curto prazo, isso é 100% garantido. Vai doer no bolso. Vai ter demissão, vai ter crise interna? Vai ter pânico? A argumentação central dele, no entanto, é baseada em pura sobrevivência evolutiva. Se o jornalismo tradicional insistir em continuar no modelo atual, disputando a atenção do público pelo viés da raiva e da histeria, ele fatalmente vai perder o jogo no longo prazo. Ele vai perder para os produtores de conteúdo nativos digitais, para os influenciadores extremos que operam sem absolutamente nenhuma amarra ética ou compromisso com a verdade. Porque na briga da gritaria, o algoritmo sempre vai preferir o lunático que grita mais alto, né? Exato. O jornalismo nunca vai ganhar a Olimpíada da raiva contra quem não tem pudor nenhum. A única vantagem competitiva real, sustentável e exclusiva do jornalismo profissional é a confiabilidade. Então, a ruptura que ele propõe vai ser dolorosa? Vai. Mas a reconstrução de uma audiência que paga não pelo espetáculo do circo pegando fogo, mas pela capacidade de entender a realidade em que vive sem ser manipulada, é a única salvação existencial do negócio. É, no fim das contas, ter a coragem de voltar ao princípio inegociável de que as opiniões e interpretações podem ser totalmente livres, mas os fatos são sagrados. Os fatos são sagrados e a interpretação é livre. É lindo e assustador pensar o quanto a gente inverteu isso, quando os fatos são manipulados e o algoritmo dita qual é a interpretação que vai dar lucro, a gente tem exatamente a crise profunda que a gente desempacotou ao longo de todo esse mergulho de hoje. E eu acho que fica muito claro o porquê de tudo isso importar tanto para quem não é jornalista. É vital que nós, que estamos apenas consumindo passivamente essa torrente infinita de informações todos os dias no celular, compreendamos por que as dinâmicas de uma reunião de pauta afetam tão profundamente as nossas vidas pessoais. Afetam a nossa visão de mundo inteira. Sim. A qualidade da sua dieta de informação dita a estrutura de como você vai compreender as coisas. Ela dita como a gente interpreta uma crise na economia, dita as bases de em quem a gente vota e, o que eu acho mais grave de tudo, ela molda silenciosamente quem nós começamos a enxergar como inimigos dentro da nossa própria comunidade. Se o tal espelho está quebrado e o megafone só grita para inflamar a base, a nossa capacidade de sentar na mesa e tomar decisões racionais como sociedade simplesmente evapora. E evapora rápido. É um impacto que vai muito além das fronteiras de um balanço financeiro de uma empresa de mídia, atinge o coração e a saúde do próprio tecido social. E isso, se me permite puxar um gancho final, nos deixa com uma reflexão muito incômoda. Não apenas para os editores e as grandes corporações, mas para quem está aí agora, escutando a gente. O documento do Killing nos desafia a exigir que os jornais tenham a coragem quase heróica de abandonar os algoritmos da raiva e retornar à complexidade fria e um pouco chata dos fatos apurados. Mas a provocação inversa é inescapável, sabe? E qual seria essa provocação inversa para nossa audiência? A provocação é a seguinte. Imagine-se, num passe de mágica, amanhã de manhã, todo o ecossistema de notícias acordasse puramente analítico, perfeitamente equilibrado, focado apenas no impacto real das políticas públicas, sem nenhuma daquelas manchetes sedutoras desenhadas para inflamar nossas paixões e reforçar nossas certezas. Será que o nosso cérebro, já tão viciado na adrenalina barata da indignação e no conforto quentinho das nossas bolhas, ainda teria paciência e a disciplina para consumir o jornalismo profundo? A gente ainda ia clicar na verdade em seu estado mais denso e menos espetacular? Nossa, essa pegou forte. É um questionamento que coloca aquele espelho agora consertado e sem maquiagem direto na nossa cara, né? Será que a gente suportaria o tédio da verdade pura ou voltaríamos correndo aos tropeços para buscar o conforto gostoso da nossa dose diária de indignação?
Fica aí o super convite para quem nos escuta digerir essa ideia e investigar essa resposta nas suas próprias leituras diárias. Olha, foi uma jornada absolutamente fascinante pelas entranhas da comunicação moderna a partir dessas ideias super provocativas do artigo do Marcelo Killing. Foi excelente, um debate muito necessário. Com certeza. Para o pessoal que está acompanhando, continuem questionando o que leem, continuem desconfiando daquelas manchetes em que clicam no impulso e, principalmente, pensem sempre como o design invisível por trás daquela tela de vidro tenta moldar e engatilhar as reações de vocês. Um imenso prazer em investigar tudo isso hoje. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima exploração.